Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. E vamos discutindo, vamos batendo papo, acho que essa é a ideia de hoje. Então vamos lá. Existem inúmeros coletes no mundo, tá? Existem inúmeros coletes no mundo. De fato, com o decorrer do tempo, foram acontecendo novos coletes, novos entendimentos, novas expectativas. Outras pessoas foram criando e tentando, com a sua expertise, projetar coletes diferentes. Então, o que a gente tem de colete hoje no Brasil? A gente tem basicamente dois coletes. Um colete chamado de Milwaukee e um outro colete chamado Boston. Tá? Qual é a grande diferença desses dois coletes? O colete de Milwaukee, ele é um colete que vai até o pescoço. Hoje no mundo nós temos no Brasil, basicamente três coletes, ok? Um dos coletes bem utilizados é esse colete chamado colete de Milwaukee. Por que eu não recomendo o uso do Milwaukee? Hoje a gente contraindica praticamente o uso do Milwaukee. O uso do Milwaukee é de 1945 aproximadamente. Ele foi desenvolvido basicamente para pós-operatório de cirurgia de coluna. Tá? Pós-operatório de cirurgia de coluna. Como é que ele funciona? A grande ideia inicial dele era tração. Então você tinha que colocar o pescoço aqui para isso ficar fazendo uma tração. Só que a escoliose ela é uma deformidade tridimensional da coluna. Uma deformidade tridimensional da coluna quer dizer que esse meu paciente ele vai ter uma alteração em três planos. O primeiro plano é o COB, é a curva. O segundo plano é a torção. E o terceiro plano, na grande maioria das vezes, é uma extensão da coluna. Então vamos pensar nesse colete. Primeiro plano, olha o que ele faz para corrigir esse colete. Simplesmente duas fitas, duas faixas. Tá? Isso acaba sendo muito vago, muito pouco. Para um colete, a gente precisa de uma regra chamada 3 points, tá? Para cada curva. Teoricamente, em toda curva, eu preciso de um ponto de pressão, então que seria isso, e um ponto de contrapressão. Então, se eu tenho um ponto de pressão aqui, teoricamente falta um ponto de contrapressão aqui. Esse paciente tende a ficar caído para um lado, ok? Então, esse é o colete pensando no COB, tá? Só são essas faixas. A rotação, ele basicamente não vai conseguir fazer a derrotação dessa coluna. E o terceiro e o pior seria a cifose. Toda vez que eu faço esse paciente, essa tração sem correção, a tendência desse meu paciente é fazer uma extensão da coluna. Tá? O paciente fica cada vez mais ereto para trás, reto. Isso faz com que esse meu paciente tenha claramente uma inversão ainda maior da curva. Existem alguns estudos que mostram que quanto maior a retificação, a inversão da curva, que é um fenômeno chamado de flashback, mais COB, ou seja, mais curva esse paciente tem. Então, eu preciso pensar de forma tridimensional nesse paciente. Tá? Então, esse paciente hoje eu contraindico, mas não só por isso. Eu também contraindico porque ele parece muito na roupa. E hoje o adolescente não quer usar esse colete. Colete é tempo dependente. Quanto mais ele usa, mais ele funciona. Se o paciente não quer ir na escola, os estudos mostram que é muito parecido quem usa 16 horas aproximadamente com quem não usa. Tá? Ou seja, usar e não usar na escola, o resultado vai ser muito ruim. Tá? Vamos mandar embora. Esse aqui é um paciente que me deu de presente, tá? Porque não funciona. Vamos para o segundo colete usado no Brasil. Colete de Boston, tá? Colete de Boston. Colete de Boston, primeira coisa, eu já vou começar, ele é fechado atrás, tá? As tiras dele são fechadas atrás. Isso já dificulta muito o seu paciente a ele, de fato, conseguir ter uma autonomia sozinho, tá? Esse é o primeiro ponto. Mas vamos pensar nos outros pontos. Como é que eu corrijo algo tridimensional que eu acabei de citar, pensando em algo que é praticamente reto? Tá? Vocês conseguem ver que ele é um colete praticamente reto. Ele não tem, de fato, algo mais
tridimensional. Então você vai falar assim, ah, mas olha, o cara colocou aqui algumas almofadas para corrigir. Mas as almofadas, de fato, não vão fazer esse trabalho de correção, tá? Os coletes feitos, se a gente pegar os estudos de coletes, os Bostons, quando eles são bem feitos, eles funcionam, tá? A grande diferença dos coletes feitos no Brasil e feitos fora do Brasil é que os coletes fora do Brasil, eles são feitos por profissionais que é o protético e o ortesista, né? É uma profissão regulamentada. E no Brasil não, no Brasil é um técnico. Então, carece de conhecimento científico para que ele consiga executar essa confecção desse colete de uma forma mais inteligente, de uma forma mais científica, de uma forma mais efetiva e por aí vai, tá? Tenho vários pacientes que usam colete de Boston, que vem aqui com uma radiografia que o colete está mostrando que está funcionando. Você pede uma radiografia sem colete, com colete, ela diminui mais de 30%, 50% daquela curva, ela sendo efetiva, tá? Então, continua usando, não precisa mandar fazer outro não. Aí, beleza. Por que os coletes são tridimensionais? Então, os coletes tridimensionais, eles têm a função, primeiramente, muda o processo na qual esse colete ele é feito e confeccionado. Tá? Então eu vou contar todo o estágio de execução desse colete. Primeira coisa que o colete faz é o seguinte, é a forma na qual o colete é confeccionado. Desde o primeiro passo, ele tem envolvimento tecnológico por trás. Então ele funciona mais ou menos assim. Primeiro passo, nós fazemos isso aqui com o nosso paciente. Ó. Nós escaneamos o paciente. Tá? A gente escaneia o paciente deixa eu tentar colocar aqui para vocês, com um iPad, tá? Então a gente pega um iPad, escaneia o paciente, fica o molde do corpo do meu paciente nesse iPad, tá ok? Depois disso, nós fazemos o seguinte, dentro da radiografia a gente faz várias medidas, fotos, uma avaliação bem completa do paciente como um todo, mas dentro se a gente for pensar na classificação do Rigo-Chanot, que é da onde veio essa ideia do colete tridimensional, vou pegar ainda mais uma foto para vocês verem. Existem algumas classificações que são feitas. Então esses coletes eles são classificados. A curva do paciente é classificada e para cada tipo de curva, são 9 tipos de curva, existe um tipo de colete com pontos específicos de correção. Então vamos imaginar que se fosse uma roupa, um seria camisa, outro seria camiseta, outro seria blusa de alça. Vai depender de cada tipo de curva, eu tenho um modelo de colete, parece plausível. Tá? Então essa foi a expertise dele. E aí faz o seguinte, aí ele vai para um software, tá? Mandamos para um software, que nesse software, se eu colocar aqui para vocês, ó, a gente consegue colocar a radiografia, o colete, o colete, o corpo do paciente, o molde, tudo junto, tá? E você vai corrigindo toda essa forma tridimensional, você consegue mudar, né? Você consegue fazer o colete ficar assim, assado, de todas as maneiras dentro do software. Você vai fazendo os buracos dele. Eu falo, olha, eu quero uma pressão aqui, depois eu quero uma outra pressão aqui, aqui eu quero uma área de expansão, que é onde eu quero que o corpo chegue, aqui eu quero uma outra área de expansão, que é onde o corpo chega, aqui eu quero maior. Então, você vai fazendo esse colete virar de forma tridimensional. Tá? Por que ele é tridimensional? Vamos pensar comigo. Então deixa eu só terminar como que ele é feito. Depois ele vai para um torno, tá? Faz um molde 3D desse paciente, tá bom? Lá vai ter um bloco disso aqui, tá? É um bloco já totalmente pronto, assim, tridimensional. Depois vem o plástico e envolve isso, chamado vácuo form, tá? Você envolve esse plástico como se chupasse e ficasse exatamente do modelo. Depois é acabamento, é corte, aumentar, a gente fica umas 4, 5 horas com o paciente ajustando esse colete no corpo do paciente. Então é um processo totalmente delicado. Depois eu respondo todas as perguntas, tá, gente? Vamos lá, só para eu conseguir responder. Mas por que o colete é tridimensional? Por que ele é diferente? Olha o processo no qual chegou para ele chegar aqui.
tá? Mas eu vou mostrar ele biomecanicamente para vocês qual é a diferença dele. Então vamos pensar no COB, na curva. Então aqui uma curva e aqui uma outra curva, beleza? Até aí tudo bem. Lembra dos 3 points, daquela regra? Então vamos lá, eu tenho uma curva, um ponto de pressão, vamos lá, um ponto de pressão. Para ter um ponto de pressão eu preciso ter um ponto de contrapressão e outro ponto de contrapressão aqui. Aqui eu estou vendo espelhado, estou me confundindo. Então vamos lá, um ponto de pressão, um ponto de contrapressão e outro ponto de contrapressão. Vamos para a curva de cima? Um ponto de pressão, um ponto de contrapressão e outro ponto de contrapressão lá em cima. Eu tenho a regra dos 3 points dos dois lados para corrigir isso. Vamos além, vamos pensar na curva, na rotação, a gibosidade. Olha como esse colete, ele é tridimensional. Olha só como ele é alto, ó. Ele é abaulado, tá? Se eu colocar ele de lado, ó, você enxerga esse lado e você vai enxergar esse lado de cá, ó. Porque ele faz isso, ó. Esse lado vem para cá, torce para cá, e esse lado faz para o outro lado. Então ele de fato ele é mais alto, acho que ele é mais alto desse lado e mais alto desse lado, ele é mais gordinho, que é para onde eu quero fazer a curva girar para fazer a correção. E aí a terceira dimensão seria a cifose e a lordose. Quando você pega o colete de lado, ó, ele mantém a lordose aqui e mantém a cifose aqui, ó. Ele faz a curva do plano sagital ser funcional. Por isso ele corrige os 3 planos quando bem feito, ok? E aí depois a gente pega e faz uma radiografia desse meu paciente, né? Ó, esse é o efeito imediato do meu paciente. Então é o meu paciente com colete, a foto do meu paciente sem colete e aí a radiografia do meu paciente com colete. Então, por exemplo, aqui tinha 30 graus, foi para 4 graus dentro do colete. Com certeza absoluta, esse colete foi muito bem feito. Mas o colete só bem feito não é só isso. Colete, se o paciente é mais flexível, você empurra mais. Se o colete é pouco flexível, você empurra menos. Então, existe um grande porém sobre isso. A gente precisa deixar esse paciente cada vez mais alinhado, porque eu estou pensando no sistema nervoso central. Então, confecção de colete é um processo muito complexo, que envolve várias etapas, vários serviços, várias pessoas, para que ele saia de uma maneira muito inteligente e muito científica. Se fosse fácil fazer colete desse jeito, todo mundo fazia. Tinha um em cada esquina, mas não tem. Não se consegue, precisa de uma expertise muito maior para poder fazer esse tipo de colete, tá? Então, gosto de ressaltar que hoje já tem alguns estudos mostrando que o colete 3D ele é mais efetivo que o Boston, estudo retrospectivo. Então, a gente pode aí pensar que isso vai ser o futuro do tratamento ortopédico, o tratamento de coletes ortopédicos, tá bom? Até quanto tempo a menina precisa usar colete? A menina precisa usar colete durante a fase de crescimento. A gente consegue saber isso por 2 classificações, uma do osso do quadril e outra do osso da mão, ok? Então são por essas avaliações radiográficas que a gente sabe se esse paciente está em fase de crescimento ou não. Nessa fase é crucial, porque eu gosto de dar um grande exemplo que a escoliose é como um jogo de futebol, uma final de Copa do Mundo, e o tempo de crescimento é o tempo do jogo. Só que o nosso adversário ele é muito maior é muito mais difícil do que a gente. A escoliose, na maioria das vezes, ela é muito agressiva. E aí, se eu não conseguir segurar durante aqueles 90 minutos, eu perco o campeonato. Se eu empatar, tá excelente, porque a história natural da escoliose é para piorar, era aumentar o grau. Então, se a gente empatar, o campeonato é nosso. Se a gente diminuir mais que 5 graus com o nosso tratamento, nós tivemos um tratamento excepcional. Nós melhoramos muito esse paciente. Então, até acabar a fase de crescimento, e aí a gente ainda tem um tempo de desmame do colete, tá? Isso é bem importante. Você pede para o paciente tirar o colete para fazer exercício específico? Obviamente, tá? Colete, ele é utilizado por 23 horas por dia, tá? 23 horas por dia. Quanto mais usar, melhor vai ser para esse paciente. Mais chance ele tem de melhorar. Agora, eu quero
que os exercícios, quando eu faço exercício, eu estou pensando para que esse paciente trabalhe o sistema nervoso desse paciente para quando ele também tirar o colete, para ele ser um potencial a mais. Então eu preciso que esse paciente tenha movimentos, preciso que esse paciente tenha mobilidade, que ele tenha força, que ele precise se movimentar cada vez de atos motores diferentes. Eu preciso que esse paciente tenha um controle motor melhor. Preciso que esse paciente seja mais autodependente. Eu estou pensando na vida dele, fora do colete. Então, obviamente, eu só vou treinar exercício fora do colete. Se for importante em algum momento usar exercício dentro do colete, ele é um exercício dentro de um contexto, ok? É indicada a fisioterapia junto com o colete? Pessoal, a fisioterapia ela é fundamental juntamente com o colete. Imagina uma coisa comigo. Imagina que eu tenho um colete que ele aplica forças, tá? Aplica forças aqui, ok? Então vamos pensar que a força do colete ela é 1x de força. 1x, tá? Uma ideia lá na matemática. Quando o meu músculo que está aqui dentro ajuda a empurrar a coluna, você consegue ver a minha mão? Tá? Ajuda a empurrar a coluna para cá, eu tenho mais 1x de força. Então são 2x de força, pensando nesse colete ser ainda mais efetivo. Mas isso dentro do colete. Agora, a gente trabalha com os exercícios fora do colete também, porque a gente está pensando nesse paciente. Como é que é o equilíbrio unipodal desse paciente? Como é que ele anda, como é que esse paciente, ele tem, qual é a mobilidade que ele tem da coluna, qual é a força que ele tem dos seus músculos para ele fazer atos motores, como é que o esporte que ele faz, o que ele faz naquele esporte que pode ajudar ou não ajudar, ok? Então a fisioterapia, ela é de fundamental importância dentro do colete. A gente, não só dentro do colete, mas juntamente com o colete. O Consenso Internacional da SOSORT, ela nos orienta de curvaturas de 25 a 50 graus, exercícios científicos juntamente com o colete. Eu sempre vou precisar dessas duas coisas caminhando junto. E um bom profissional que vai entender, né, num centro especializado, ele vai ajudar com que esse colete seja ainda mais efetivo. Ok? Então, porque imagina se esse paciente é muito rígido, tem uma coluna muito dura. Quanto mais ele tiver mobilidade, mais ele também vai ajudar a apertar cada vez mais esse colete. Então, esse colete, o colete, as duas coisas têm que trabalhar junto. Fisioterapia especializada e colete de boa qualidade. Muito boa pergunta. Com qual idade e grau é indicado o colete? Então, o colete ele é indicado somente durante a fase de crescimento. Então, se ficou adulto, não faz sentido usar o colete, porque o colete ele está ali para nos organizar nesse crescimento, para que o sistema nervoso comece a entender melhor como é que é esse crescimento e fazer um crescimento cada vez mais sadio e mais interessante. E como eu respondi anteriormente, o Consenso Internacional da SOSORT recomenda colete juntamente com fisioterapia para curvas de 25 a 50 graus. Evidência científica de melhor qualidade mostra que os coletes têm mais indicação, mas daí são os coletes, somente o colete de forma sozinha, isolada, curvas de 20 a 40. Se eu tenho fisioterapia junto, eu consigo estender isso até 50 graus e tentar evitar cirurgia. Okay? Quiropraxia ajuda? Não, quiropraxia não é exercício. Tá? Como é que eu vou tratar uma coisa passiva com manipulação, uma deformidade da coluna? Então a quiropraxia pode ser um coadjuvante para o paciente se sentir mais flexível, mais móvel nessa coluna, para que ele possa executar os exercícios específicos. Mas ele seria um coadjuvante, não é tratamento. Não existe nenhuma evidência científica que métodos passivos ajudam no tratamento da coluna vertebral, principalmente aí da escoliose, tá? De deformidades nesse sentido. Tá? Então, terapia manual não é bem-vinda nisso, só se for um coadjuvante. Existe uma manutenção do colete, tem que ir com você enquanto quanto tempo? Os nossos pacientes que vêm aqui, obviamente, como a gente já faz a avaliação deles todos os meses, então todos os meses fazemos fotos, todos os meses fazemos testes, todos os meses fazemos, usamos equipamentos, né, o escoliômetro, o inclinômetro, vários equipamentos que nos guiam na prática clínica. Então, todos os meses a gente vê se aquele colete está efetivo ou não. É importante que o paciente, quando o paciente sai daqui, a gente recomenda
paciente, a gente faz alguns testes, ensina alguns testes para o paciente saber se esse colete está funcional ou não. Mas como você comprar um carro na concessionária, você vai precisar fazer algumas manutenções desse carro. Imagina que o colete vai durar por volta de 1 ano, e aí eu preciso fazer com que esse colete venha se aproximando. O corpo do paciente vai mudar, então a gente precisa colocar, muitas vezes, igual esse aqui que a gente deu um exemplo, algumas almofadas para preencher, para empurrar ainda mais o colete. Tá? Essas almofadas não são gambiarra. Essas almofadas, elas são fundamentais para que o colete tenha uma durabilidade maior. Por volta aí de 8 meses a 1 ano dura o colete. Tá? Se o paciente cresce muito, ele tem que ir trocando esse colete. Se o paciente engorda muito ou emagrece muito, às vezes tem que trocar o colete. Né? Tem uma paciente que trocou o manequim da calça jeans em 3 números. Ela teve que trocar o colete. Porque como é que se a calça jeans dela não funciona mais, como é que o colete que foi feito especialmente para ela, moldado para ela, não vai mudar? Vai mudar também, tá ok? E é uma ideia que esse colete mude, porque é sinal que também esse corpo está evoluindo, a gente está empurrando cada vez mais, e eu consigo ser mais agressivo no colete a cada novo colete, tá? Então precisa assim, às vezes a cada 3 meses, às vezes a menos, depende de cada paciente. A partir de quantos graus é indicado o colete? Então, como eu disse anteriormente, se for só o colete, os estudos mostram que a partir de 20 graus, de 20 a 40 graus é a maior efetividade. O Consenso Internacional da SOSORT recomenda de 25 a 50 graus da fisioterapia especializada juntamente com coletes ortopédicos. Depois da menarca, quanto tempo a menina continua crescendo? Então, depois da menarca, quanto tempo a menina continua crescendo? Essa é uma pergunta muito boa. Existe uma regra chamada 2 anos pós-menstruação. Ela é uma regra, ok? Só que fizeram um estudo com um grupo italiano lá do Zico, na Itália, mais de 5.000 pessoas, que eles verificaram que eles pegaram 20 pessoas com menos de 20 anos, que tinham escoliose idiopática, e foram avaliando idade, tempo de menstruação e o Risser, que é o crescimento da crista ilíaca, pelo quadril. O que foi observado? Que em muitas pessoas, muitas mulheres, o crescimento só terminava de fato por volta de 4 anos. Mais de 16% era ainda depois dos 2 anos e tinha 1% que era ainda Risser 0 depois de 2 anos. Tá? Então, na verdade, o que eu recomendo para o meu paciente quando ele me pergunta isso, quanto tempo eu vou ter de crescimento? É impossível a gente prever. Eu falo, na sua escola, algumas meninas cresceram antes, outras cresceram depois, então é impossível você prever quanto tempo a menina vai crescer. Até porque, se você der um tempo, ela vai cobrar de você. Ok? Ela vai cobrar esse tempo. Você fala assim, você vai usar colete por 1 ano e for 1 ano e meio, ela vai querer te matar. Tá? Então é importante você não dar prazo, porque é impossível você dar esse prazo. Como é que eu sei quanto tempo o seu osso vai crescer ou parar de crescer? A gente tem estimativas, ideias. Então o que eu falo hoje para o meu paciente? Que o crescimento se dá de 2 a 4 anos pós-menstruação. De 2 anos a 4 anos pós-menstruação. Esse é o tempo que pode continuar crescendo e aí a tendência após 4 anos é esse paciente ter parado de crescer totalmente. Ou seja, se você usar o colete, o tempo de colete é por volta de 2 a 4 anos pós-menstruação. Tá? Esse é o tempo do uso do colete, aproximadamente. Com que frequência você utiliza exercícios unilaterais? São os mais indicados? Não existe com que frequência. Eu nunca uso exercícios bilaterais. Tá? Bilaterais está querendo dizer que é o quê? Os 2 lados, eu faço inclinação para os 2 lados? Não tem cabimento fazer para os 2 lados. Rodar para os 2 lados? Não tem cabimento. Então eu 100% das vezes uso exercícios só unilaterais. Agora, não necessariamente o meu paciente precisa inclinar. Não necessariamente o meu paciente precisa rodar.
Eu preciso entender dentro da minha avaliação se para ele faz sentido fazer exercício específico de inclinação, fazer exercício específico de rotação. Então vai depender realmente de cada caso para a gente entender qual exercício vai ser mais indicado para ele. Qual o grau indicado da cirurgia? De acordo com o consenso internacional, são curvas acima de 50 graus. Mas é 50 graus para todo mundo? Não, depende do paciente. Eu vou ter pacientes que já estão acabando o crescimento e tem 50 graus, pode ser uma escolha dele, se aquela curva não está progredindo, se esse paciente não tem nenhuma alteração, se esse paciente tem força, é flexível, etc. Então, precisa pensar, por isso que é importante ter uma equipe multiprofissional para saber qual caso é importante operar, qual caso não é importante operar, tá? Qual caso dá para segurar, qual caso não dá para segurar. Semana passada eu indiquei uma paciente para cirurgia, eram 77 graus e Risser 0. Não tem como, não vai ter colete, não vai ter exercício que vá segurar uma curvatura nesse tamanho em toda a fase do crescimento. Essa é uma paciente que tem boa indicação cirúrgica. Ela vai ter melhor qualidade de vida operada. Esse é o ponto-chave. É a gente encontrar qual é o melhor tratamento para cada pessoa. Tá ok? Fico por aqui. Beijo a todos. Beijo da Vó Divina. Vó Divina, para quem não sabe, é a avó de uma paciente, tá? De Minas Gerais, Uberaba, Uberlândia, agora eu não lembro. Que todas as mães precisam ser a avó divina no tratamento da escoliose. Por quê? Porque a avó divina é ali, ó, pesada. Não pode, tem que fazer exercício todo dia? É todo dia. Tem que usar colete por 23 horas? Por 23 horas. Por quê? O sucesso do tratamento depende da quantidade, do que a gente faz. É muito diferente eu fazer exercício uma vez por semana e fazer exercício em casa 7 dias na semana. Vai na academia 7 dias na semana e vai um dia e vê quem fica mais forte no final do mês. Vai trabalhar uma vez por semana e vai trabalhar 7 dias na semana. Vê quem tem mais dinheiro no final do mês. Faz regime uma vez na semana e faz regime 7 vezes na semana. 7. E vê quem fica mais magro no final do mês. Vai no shopping 7 dias na semana e vai uma vez só. E vê quem gasta mais dinheiro. Não, é matemática a história. Você prefere no final do mês. O que você acha que vai dar mais certo? 30 bananas, tá? Que são uma por dia, ou 4 no final de um mês. No final de 6 meses, quanto dá isso? Tá? Põe um cacho de banana, vários cachos de banana, com um pouquinho de banana. Quem tem mais banana? Quem vai dar mais certo? Não faz sentido. O tempo do colete é tempo dependente. Quanto mais usa, mais funciona. Vó Divina vai falar, tem que usar 23 horas? Tem que usar 23 horas. Mas eu não quero usar na escola, eu também sinto muito. Eu também acho que é ruim. Mas tem que usar. Sinto muito. O tratamento é baseado nisso. Porque operar é mais doído, é mais doloroso. E se o paciente ainda não tem indicação, por que vai deixar piorar para operar? Igual cirurgia bariátrica. O paciente engorda para operar. Não faz sentido isso na minha vida. Fecha a boca, vai fazer exercício e emagrece. Mas não vai comer mais para fazer uma cirurgia. Isso não tem cabimento. Na escoliose é a mesma coisa. Tá bom? Beijo imenso. Falei pra caramba hoje. Deus abençoe todo mundo aí.